Olá a todos e todas. No ano passado eu fiz um canal no YouTube para postar algumas aulas da formação de docentes. Comentei sobre alguns autores, filosofia, sociologia e psicologia principalmente, além de legislação educacional. E esse ano eu vou modificar um pouco a estrutura do canal, né? Deixaria aqueles vídeos para sempre ali e vou oferecer um pouco de literatura, um pouco das leituras que eu faço também para quem tiver interesse, para além do meu público de alunos. Ou seja, como algumas pessoas se inscreveram no canal, como algumas pessoas comentaram, solicitaram material, inclusive, eu vou dividir com vocês as minhas leituras. Então, modificar um pouquinho essa linha, né? Era um canal pensado no molde aula, professor aula. Vou modificar um pouco a linha do canal e fornecer para vocês comentários sobre algumas obras, resenhas que eu fiz ao longo desses 2 anos recentes de leitura, 2, 3 anos. Eu comentei bastante sobre Freud, é um autor que fala muito em mim, pretendo retomar ele em breve, comentar todas as obras dele. Na literatura, eu pretendo falar de William Shakespeare posteriormente, já tem algumas obras desenhadas dele também. Eu vou falar do russo, literatura russa, Fyodor Dostoiévski, que é o meu escritor preferido, tem até um livro acerca dele, eu sou apaixonado por esse escritor. Mas hoje eu quero comentar sobre o escritor que escreveu principalmente no século XX e que eu considero como um dos maiores escritores que já surgiu nesse nosso século passado, que é o Franz Kafka. Então farei alguns vídeos pequenos, outros maiores, comentando todas as obras desse autor, todos os contos e os romances. Quando eu falo em Franz Kafka, eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça de vocês são os romances, né? Os romances maiores. Tem o Processo, o Castelo, o Desaparecido, o America. Os dois primeiros são os mais famosos. E é um autor que ele fala sobre algumas impossibilidades desse nosso mundo contemporâneo, pós as revoluções industriais, o mundo do desabrigo. O Kafka ele nasceu em 1883, ele morre em 1924. Ele está no contexto ali do que nós chamamos de Império Austro-Húngaro, está vivenciando toda essa Europa em transição, primeiro no início da Primeira Guerra Mundial e nos anos finais da Primeira Guerra, que modificou drasticamente o mapa da Europa conhecida, né? Não sei se vocês lembram, nós estamos falando de Império Turco-Otomano, Império Austro-Húngaro e várias divisões. Quando a Tríplice Aliança perde a guerra, esses impérios eles são esfacelados e isso causou problemas que não foram resolvidos. Grupos étnicos separados, influência, crise econômica devido às sanções, a imputações da guerra. Por exemplo, o Tratado de Versalhes impôs duras sanções à Alemanha, aos impérios derrotados. Enfim, eu sou historiador, mas eu não quero entrar aqui nesse viés totalmente de historiador, mas o que eu quero dizer para vocês que o ambiente do Kafka em que ele viveu é um ambiente de eterno desabrigo, no qual você não sabe, né? Você não tem esse sentimento de nacionalidade tão comum da época. O Kafka ele está nesse contexto então do Império Austro-Húngaro que se esfacelou, ele passa muito tempo em Praga, ele faz parte de uma minoria de origem judaica que fala que fala alemão, né? Ou seja, ele está totalmente fora da noção de pertencimento. E ali ele vai enfrentar dificuldades em relação a essa situação socioeconômica, dificuldade em relação a essa perseguição dos judeus ao longo de toda a história moderna. Ele também vai vivenciar isso na prática, sobre como ocorre, sobre as posturas do mundo acerca do judaísmo. Ele vai ter um problema pessoal com a família, com os pais. O Kafka, para vocês terem uma ideia, ele é filho de um comerciante e ele não se dá bem com o pai. Se você ler, eu vou comentar as obras Carta ao Pai, Carta a Milena Jesenska, vou comentar várias obras dele. A pretensão é comentar todas, na verdade,
que revela alguém deslocado desse mundo no sentido existencial mesmo. Enquanto o pai primava por um filho talvez saudável, por um filho que pudesse desenvolver esse espírito judaico do comércio, do enriquecimento, o Kafka buscava sentido na vida e percebe-se numa vida totalmente sem sentido, que é um tema explorado por Sigmund Freud. Então eu faço muita associação entre a escrita kafkiana com esse mal-estar no mundo. Vários autores brasileiros fazem isso também, com esse mal-estar no mundo que o Freud descreveu no ensaio de 1930 e que o Zygmunt Bauman retomou também, né, mal-estar na pós-modernidade, entre outros autores. O que ele quer dizer? Essa ideia de uma geração que seria curada pela ciência, se de um lado lá o escritor russo Fyodor Dostoiévski fala um pouco sobre a morte de Deus, o Nietzsche fala um pouco sobre esses temas, o Kafka está falando sobre a morte das ilusões, da ilusão da ciência, que essa ciência queria resolver tudo, ela não foi capaz de lidar com esses traumas, com essas marcas, com esses paradigmas que estão presentes na nossa forma de viver, na nossa forma de existir no mundo. E o Kafka também teve nos seus contos, né? Eu acho que vocês leram muitos contos dele, que é, por exemplo, a Metamorfose. Eu acredito que a maior parte de vocês já tenham lido. Um relato para a academia, que fala sobre como Hot Peter, um macaco, foi hominizado. Então esses temas eles são interessantíssimos, tanto no contexto da psicanálise, tanto no contexto para compreender a história, como para nos fazer refletir sobre o que nós somos. É essa a minha intenção, né? Eu deixo aqui já de antemão, no próximo vídeo já começarei a falar do conto Os Passantes, e vou fazer um mini vídeo para cada conto pequenininho. Quando for uma obra maior, eu comento com um vídeo maior. Eu vou tentar trazer uma interpretação aqui, né, com base no que o amigo Max Brod escreveu, com base no que alguns tradutores aí, o Gunther Anders, por exemplo, comentou. Então eu faço essa análise muito embasada em comentadores que eu vi ao longo da minha leitura de Kafka, conforme eu estava lendo, com base em escritos autobiográficos que o autor deixou, como as cartas a Felice Bauer, como as cartas a Milena Jesenska, ou o próprio Diálogo ao Pai. Então vai ser assim, vou tentar interpretar de acordo com essas informações, mas sempre deixando claro para vocês que quando se fala em interpretar Kafka, é uma interpretação polifônica, é uma interpretação complexa que pode destoar um pouco. Alguns autores tendem a interpretar de modo um tanto quanto diverso. Por isso que eu vou não só oferecer a resenha, como de quando em quando, eu já tenho feito em meu canal, ler trechos do que o autor escreveu, trechos dos pequenos contos, e tentar trazer assim uma aproximação. A minha ideia é dividir com vocês as minhas leituras. Se o canal até o final do ano chegar próximo de 1000 inscritos ou coisa do tipo, eu vou prosseguir postando esses vídeos assim que não estão relacionados com nenhuma aula, que visam apenas fornecer material para vocês que já se encontram inscritos aí, né, neste canal. Bom, é válido falar também que o Kafka tinha problema de saúde, sofria de tuberculose, no final da vida praticamente não conseguia escrever. O Kafka ele deixa claro assim para o Max Brod que ele queria que a sua obra fosse queimada. Ele tinha o sonho de ser escritor, mas só que ele tinha muita dificuldade em escrever. Quando você vai lendo o diário, né, ele deixou alguns diários escritos. Quando você vai lendo os seus diários, você vê o tanto que ele sofria para tentar produzir algo decente. Às vezes ele escrevia durante a noite, tinha insônia também, e aí durante o dia ele queimava tudo que escrevia. Por isso que é um autor que parece que os seus textos eles não colam, não são formatados, não tem essa ideia que nós contemporâneos temos, né? Nós vamos escrever um texto, nós pensamos em introdução, desenvolvimento, conclusão. Então o Kafka ele não pensa dessa maneira, é uma escrita
que de trechos em trechos e no final os trechos não colam. Muito do que nós temos da obra kafkiana, 60 e poucos contos aí, são contos que, na verdade, ele não chegou a concluir, não tinha pretensão de publicar, e por isso nós tentamos fazer uma interpretação diante dessas dificuldades. Nos diários, quando você está lendo, algumas partes estão rasuradas, não dá para você entender o que ele queria dizer, e por sorte que o seu biógrafo e amigo Max Brod não queimou e permitiu com que tivéssemos assim esse material riquíssimo para trabalhar, riquíssimo para pensar o inconsciente, para pensar o mal-estar no mundo, para pensar a nossa existência enquanto ser humano, e essa ideia de sem sentido. Então é muito importante ter em mente que não é uma obra nesse formato todo organizado, não é uma obra no sentido forte, né, desse termo obra, mas são textos, trechos escritos. O sonho de se tornar escritor está presente nele o tempo todo, ele brigando com aquilo, mas de um lado ele tinha que trabalhar no escritório também. Então, assim, como que eu vou escrever sendo que eu tenho que trabalhar? São problemas que assolaram alguns escritores, né? O próprio filósofo Immanuel Kant, ele tinha que trabalhar. O Albert Einstein tinha que trabalhar em coisas fora, né? O Einstein, em questão das patentes, para poder produzir a sua obra. E com o Kafka não é diferente. E a família foi um peso muito grande, principalmente a sua relação com o pai. A relação com o pai é uma relação horrível, né? O pai muito exagerado nas cobranças, muito tirânico, alguém que cobrava muito dele, que não oferecia uma contrapartida. Então são dessas questões que ele parte. Por isso que eu preferirei trazer com vocês aqui Kafka, Dostoiévski, Milan Kundera, Freud e Zygmunt Bauman. São 5 autores que eu quero trabalhar bastante com vocês. Kafka, Freud e o Dostoiévski, eu irei comentar todas as obras, todos os contos que estes autores escreveram, alguns, no caso do Freud, todos os ensaios, enfim, tudo que esses caras deixaram de escrito, eu vou trazer para vocês em vídeo progressivamente, seguindo em ordem cronológica, às vezes alternando um ou outro, mas sempre oferecendo todo o material que o autor deixou.